Seria impossível falar sobre a imprensa no Brasil e não citar o nome de Alberto Dines. Na década de 60, ele reformulou o Jornal do Brasil e se consolidou na vanguarda da imprensa nacional. Professor, escritor e um dos jornalistas mais importantes do país, Dines fundou o Observatório da Imprensa, uma plataforma digital e programa de TV que debate o jornalismo contemporâneo. Em agradecimento ao legado deixado por Alberto Dines, resgatamos em nosso acervo uma entrevista especial para o programa 3-1 e uma homenagem feita pela equipe do Observatório da Imprensa, quando o jornalista completou 80 anos. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. O jornalista Alberto Dines completa 80 anos de idade e 60 anos quase ininterruptos de profissão, salvo os breves períodos em que esteve preso pelo regime militar ou exerceu a função de professor visitante da Escola de Periodismo da Universidade de Colômbia, em Nova York. Nasceu no Rio, dirigiu jornais e revistas nessa cidade. Em São Paulo e Lisboa, onde viveu 7 anos, seu nome está ligado a importantes momentos do periodismo brasileiro. Foi editor-chefe do Jornal do Brasil durante quase 12 anos, entre 1962 e 1973. Participou da renovação da Folha de São Paulo como colunista político diário e, nesse mesmo veículo, iniciou uma coluna semanal de crítica aos jornais, a primeira do gênero no país. É autor da biografia do escritor vienense Stefan Zweig, Morte no Paraíso, e do livro O Papel do Jornal, publicado em 1974 e que está na 9ª edição. Seus estudos sobre a Inquisição levaram-no ao patriarca da imprensa brasileira, Hipólito da Costa, maçom preso pela Inquisição portuguesa, e a publicação em edição facsimilar dos 29 volumes do primeiro periódico a circular no Brasil sem censura, o Correio Brasiliense, entre 1808 e 1822. Em seguida, a implantação da internet no Brasil lançou o website Observatório da Imprensa, cujo sucesso levou a TV educativa, hoje TV Brasil, a convidá-lo para dirigir e apresentar semanalmente o Observatório da Imprensa. O jornalismo foi me pegar, não era a minha primeira opção. Naquela época eu estava, desde o fim dos anos 40, estava muito envolvido com cinema, não é? Era, digamos, foi a minha grande opção. Eu estudava cinema em casa, porque não tinha escola de cinema. Eu e um grande amigo de infância, Alberto Chatovski, que continua no meio, a gente ia para casa um do outro estudar cinema, pegava o livro do Pudovkin, do Eisenstein, e lia, e o do Kuleshov, o famoso Tratado de Realização Cinematográfica. A gente estudava e um tomava a lição do outro, porque não tinha onde. E começamos a tentar nos profissionalizar. Eu tentei... fui assistente de direção do Lulu de Barros, o legendário Lulu de Barros, depois o Samuel Marquenzon, e depois fomos trabalhar com um cinegrafista famoso, Isaac Rosenberg, até que um dia me convidaram para ser crítico de cinema da Cena Muda. A Cena Muda era um semanário dos anos 20, muito popular, mas que eles queriam lá, o secretário de redação, Levi Kleiman, ele queria um crítico sério, né? Aí me chamou, primeiro porque eu era barato, eu praticamente não ganhava nada, só vales. Você tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter 18, 19 anos, né? E comecei a fazer crítica de cinema, entrei tinha o círculo de críticos de cinema, a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, né? Eu me envolvi muito com o cinema, participei do primeiro Congresso de Cinema Brasileiro, Alex Vianney, Carlos Ortiz, estava uma militância muito importante. Tentei me candidatar para ganhar uma bolsa para ir para Paris, para o curso do IDEC, onde o Nelson Pereira dos Santos já estava lá, né? Mas não consegui, porque era tudo na base de pistolões e não sei o quê. Eu não tinha suficientes cartas de recomendação, não consegui. Hoje você está desligado? Como é você e o cinema hoje? Não, continuo sendo um cineasta frustrado. Hoje, um cinéfilo, não é? Amo cinema, continuo achando que é a arte total,
E, inclusive, o cinema está substituindo a grande mídia com a sua presença nos grandes... e não apenas em documentários, mas até em filmes de ficção. Pegamos, por exemplo, a crise econômica, né? O cinema está mais presente, pegando as coisas da crise econômica de 2008, do que a mídia. Os filmes, esse Inside Job, negócios íntimos, negócios internos, Inside Job, é a crise, é um documentário sobre a crise de 2008. E tem outros filmes que surgiram aí, extraordinários, que você não vê na mídia, digamos, alguma coisa tão intensa assim. Então, o cinema está, de certa forma, substituindo a mídia, porque ela é fraccionada, ela é fragmentada, ela decidiu que ela vai acabar, que vai acabar a mídia impressa, quer dizer, então ela já está agônica. Ninguém leva a mídia tradicional a sério, porque ela decidiu que ela vai acabar, ela anunciou, daqui a 20 anos nós não existimos. Então, uma pessoa que não vai existir não tem credibilidade. Esse é o problema da imprensa. A propósito disso, você viveu vários momentos na história da imprensa brasileira. Se você fosse fazer uma retrospectiva, quais foram as grandes mudanças que você presenciou na imprensa e que impactaram principalmente a mídia impressa e que, vamos dizer assim, ela sobreviveu a elas, e por que você agora, com essa mais recente, acha que ela vai sobreviver também? Bom, como eu comecei em 52, eu acho que foi o período de ouro, não é? Você teve assim, pouco antes, você teve A Última Hora, que foi lançado em 51. É a mesma coisa, não é? Um pouquinho antes, 49, a Tribuna da Imprensa, que foi um belíssimo jornal, um jornal muito bem escrito, muito caprichado, com uma cobertura de cidade, um caderno chamado Nossa Cidade, inspirada lá naquela peça Our Town. Em suma, era um belo jornal vespertino, feito aqui pertinho de onde nós estamos no estúdio. Depois a reforma do Diário Carioca, que deu uma vivacidade ao jornal extraordinária. Surgiu Manchete para confrontar o Cruzeiro. Surgiu essa revista Visão, que era um novo formato, não era popular, nem estava programada para ser. A televisão estava começando a ganhar fôlego. Então, foi um período realmente em que a palheta mediática era muito vasta, era muito grande, né? Isso foi afinando, eu acho que houve crises econômicas, muitos jornais viviam vidas artificiais, jornais que viviam tomando dinheiro de grupos, né? Eu lembro, o peronismo tinha um jornal aqui, O Mundo, né? Que tinha coisas boas, né? Eu acho que o Gondim da Fonseca, que foi o primeiro crítico de mídia que eu li, trabalhava no Mundo, né? Então, você tinha uma mídia que, na medida que ela se profissionalizava, que ela ganhava caráter empresarial, aqueles que não estavam preparados, que viviam de buscar dinheiros mais ou menos de grupos políticos, eles foram perdendo. Como é que você vê o papel do jornal nessa época da internet? Aí eu falo especificamente do jornal impresso. Então, não há... Assim como não há um confronto de civilizações, não há um confronto de mídia. Tudo se completa, tudo se ajusta. E é preciso compreender isso, né? E precisa ter idade para compreender isso também. Nada acabou. O rádio está aí. O que surgiu como mídia, como veiculação, sobreviveu. O resto era ferramenta, foi absorvido. O telégrafo diziam que ia ser uma mídia separada, ele foi absorvido uma ferramenta para o jornalismo. Então, as mídias todas estão aí, e todas muito bem. O rádio é imbatível nas suas características, a televisão é muito boa nas suas características, o cinema, a revista semanal tem a sua função primordial, e o jornal diário tem funções que são imbatíveis, porque a internet, que é do fluxo contínuo, ela não consegue parar. E os meios impressos permitem uma certa durabilidade
que a mídia digital não tem. Porque ela é tão ampla, ela é tão rápida, ela é tão simultânea. Não é? Então, eu vejo a coisa muito otimisticamente. Claro, os jornais vão talvez diminuir a sua circulação, porque é um produto caro, porque tem o problema do papel, o reflorestamento, o transporte, tudo isso leva-se em conta. Então, ele vai ser um produto talvez mais ajustado ao seu papel de complementar. Mas o homem inteligente, o homem que quer saber o que está acontecendo, aquele que quer se situar no mundo, ele precisa ler uma coisa redonda, fechada. Eu acho que isso é informação, porque as pessoas acham que são informadas pelo celular. Não é informada, você sabe que aconteceu um incêndio. Ser informado é uma coisa completamente diferente. É a contextualização, é o aprofundamento. Isso é no impresso que há. Eu acho que... E o livro, também estão dizendo que o livro vai acabar. O livro agora vai ser só no tablet, não sei o que lá. Eu acho uma barbaridade. Quer dizer, será que é velhice minha? Não, Nós velhos é que gostamos de livro? Não, e a tecnologia do livro é espetacular. Não precisa ligar na tomada. Você pode ver no avião, você pode ligar. É maravilhoso. Inclusive na decolagem e no momento que você está aterrissando. Ele não acaba a pilha. É uma tecnologia que tem quantos anos, né? Quantas centenas de anos e está valendo então, até hoje. O livro continua muito moderno. As tecnologias se complementam. Então, assim, o e-book, o livro eletrônico, vai ter a sua utilidade para um livro técnico. Eu vejo no avião, eu sou frequentador, infelizmente, da ponte aérea há quase 15 anos. Eu vejo, tem pessoas que estão com e-books, mas eu dou assim uma espiadinha, e é livro técnico, não é literatura. Eu não vejo literatura em meio eletrônico. Porque a literatura vai pegar o Stendhal e vai ler em e-book, eu acho que, não sei, vai demorar muito, vai ser muito complicado. Aquele virar a página, né? Pois é. Já faz barulhinho, né? Tem uns e-books que já fazem o barulhinho. Já faz, mas é tudo imitação. Mas, de qualquer forma, para não parecer que somos um bando de velhinhos aqui, pelo menos... Sim. As novidades são extraordinárias, a gente não pode fechar as portas para ela, e a humanidade nunca fechou portas para as inovações, não é o caso do Gutenberg, né? Agora, quem inventou a imprensa foi, teoricamente, o livro, não foi o Gutenberg, né? Foi o Aldus Manutius, 50 anos depois. Ele é que viu a possibilidade do livro. O Gutenberg inventou o meio de imprimir de uma forma barata. A multiplicação do livro, da coisa em papel. Isso é que ele inventou. Aí ele inventou junto uma prensa, o tipo móvel, sobretudo, uma tinta que não tivesse viscosidade. Agora, quem pegou, em vez de imprimir bíblias, não, eu vou pegar a cultura grega, a cultura romana, vou traduzir para o italiano e vou botar em formato de portátil, que é quase de bolso. Foi o Aldus Manutius, um tipógrafo italiano, em 1500 e pouco, e esse inventou o livro. Então, e aí as coisas vão se... Aí veio a Renascença, não é? O mundo se libertou do peso das religiões para reencontrar o homem. O que nós estamos precisando é de uma nova renascença. Eu queria que você contasse aquela história de como você demitiu o Zé Sarney. Ou então, na época, não era senador. Não, ele era deputado estadual. E ele era maranhense, a Condessa Pereira Carneiro era maranhense também. E ela gostava de cercar de maranhenses, né? Era normal isso. E ele, então, fez carreira, trabalhou lá em jornais, eu não sei o currículo jornalístico. Eu sei que, quando eu cheguei lá, em 62, ele era correspondente do JB em São Luís. E era deputado estadual pela UDN, e fazia parte da chamada Banda de Música da UDN, que era um grupo muito badalado e tal, que acabou até tendo importância e seriedade, né, em períodos posteriores. Mas só que ele não trabalhava, e quando trabalhava, ele mandava matérias que o favoreciam, porque as matérias não eram assinadas, elas vinham, a Ana se lembra, vinham em telegrama western, do correspondente, São Luís do correspondente. E aí falava nele, a favor dele. E quando eu cheguei, era uma das aberrações. As
pessoas que estavam no Jornal do Brasil e que o Carlos Lemos chegou, olha só, esse cara não pode, ele só fala dele, só fala a favor dele. E aí vimos que se a gente ia criar realmente uma rede de correspondentes, como de fato se criou e de sucursais, não podia contar com um profissional tão egocêntrico para falar, para dizer o mínimo. E aí foi demitido sumariamente e a Condessa não criou obstáculo. Você foi diretor de redação do Jornal do Brasil, não sei se o cargo era esse, ou editor-chefe Editor-chefe do Jornal do Brasil, num período muito forte da ditadura brasileira, num período muito agudo da ditadura. E tem duas capas, entre outras edições, tem duas capas históricas. A capa do AI-5 e a capa do golpe no Chile, que derrubou o presidente Salvador Allende. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois momentos tão importantes, que duas imagens que são muito importantes para o jornalismo. Primeiro, é importante lembrar o seguinte, que a imprensa brasileira, na sua quase totalidade, exceto a última hora, ela apoiou o golpe militar. Ela foi na onda. Não vamos discutir aqui as razões, o que havia, o que não havia, mas ela embarcou nessa aventura, que foi uma aventura. O Correio da Manhã, digamos, que era o jornal com mais tradição política, foi o que deu o sinal com seus editoriais na primeira página. Arrependeu-se 15 ou 20 dias depois, ou um mês depois, isso foi também uma coisa extraordinária, um jornal voltar atrás, mas dizer, vocês estão errados, que nós apoiamos um movimento antigolpista e vocês estão querendo continuar a fazer uma ditadura. Bom, não vem ao caso. Mas a imprensa brasileira entrou e o Jornal do Brasil também. Mas também não havia novidades. Quem fazia o jornal, quem dava a opinião do jornal, era o dono do jornal. O elemento novo surgiu quando os censores entraram na redação. E aí, nesse dia, foi em 68, 4 anos depois, quando vimos que os censores iam chegar mesmo, que foi anunciado, o AI-5 foi anunciado no rádio, eu falei para o dono do jornal, olha, eu queria que você me permitisse registrar de alguma forma para o nosso leitor que nós vamos estar censurados. Ele não pode acreditar na gente. Ele tem que saber que estamos sob censura, ainda que seja uma vez só. E deu um estalo do Vieira no Nascimento Brito, e ele falou, então tá bom, desde que você coordene tudo, não quero bagunça, porque o jornal tem que sair amanhã com a cara do Jornal do Brasil. Eu falei, deixa comigo. E aí nós fizemos uma edição razoável, bastante coordenada, ludibriamos os censores, coitados, que no dia seguinte provavelmente devem ter recebido um carão do seu chefe, que aí vieram reforçados, um deles tentou ir às vias de fato comigo. A véspera tinha sido o Dia dos Cegos. Exatamente. Como a capa registrava. No dia seguinte, eles vieram dispostos realmente até a brigar, não é? Mas o novo chefe que veio, um tenente-coronel, muito calmo, não, senhores, comporta-se e tal. Mas o jornal não saiu no dia seguinte, aí por outras razões, porque o diretor do jornal, o Sete Câmara, estava sendo perseguido, era amigo do Juscelino, e aí o Nascimento Brito resolveu não botar o jornal circulando, porque um diretor estava sendo ameaçado de prisão. Você surgiu como uma espécie assim, de ombudsman da mídia, fazendo uma coluna na Folha. Na Folha, mas àquela altura a coluna já tinha sido suspensa, porque a Folha fez um recuo, o Armando Falcão deu uma pressionada na Folha, o Calado ia ser cassado, que colaborava no... Era uma espécie assim de jornal dos jornais? Chamava Jornal dos Jornais. Começou então, quando o Jornal dos Jornais? 75. E foi até? Até 77. Aí o jornal deu uma recuada, mas uma recuada feia mesmo. A coluna foi suspensa, nunca mais ela... Porque ela espicaçava a mídia, né? Por que não deu isso? Por que não deu aquilo? Por que não deu a morte da Zuzu Angel? Então, era muito incômoda era já a Geisel, mas era a distensão, mas o Geisel queria controlar, o Golbery queriam controlar o ritmo, né, da distensão. Mas a ideia não morreu, tanto que o Observatório de Imprensa está aí, multimídia. Não, e o Pasquim, depois eu fiz no Pasquim o Jornal da Sexta, também durou 1 ano ou 2 e tal, que era mais engraçado, mais assim, debochado, né, às vezes até demais.
Mas, então, essa coisa... Mas isso começou antes de escrever sobre mídia, começou ainda no JB, logo depois que eu comecei, que a gente criou os Cadernos de Jornalismo, que era uma publicação mais ou menos interna, né? Que depois passou a ser vendida em livrarias. E tal. Isso foi feito à revelia da direção. A direção, faz aí e tal. Dines, nós vamos ter que encerrar porque o tempo acabou. Que conselho você daria a um jovem que quer ser jornalista hoje, que não tem mais registro profissional? Vai em frente, desiste? Não. Primeira coisa, leia a introdução do Hipólito da Costa. O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil aos membros dela. E depois leia os outros parágrafos, que são muito sérios. Siga isso, que você será um jornalista, qualquer que seja a sua plataforma. Não é? Mas não esqueça que você tem que amarrar, como disse o Hipólito, o passado, o presente e o futuro. No próximo bloco, uma homenagem feita pela equipe do Observatório da Imprensa para o seu diretor Alberto Dines. Até já! Ao longo da vida, o jornalista Alberto Dines foi um crítico da imprensa, defensor da democracia e mestre afetuoso, responsável por uma geração de jornalistas comprometidos com a ética na profissão. Agora você vai ver uma homenagem feita pela equipe do Observatório da Imprensa quando o jornalista completou 80 anos. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Bem-vindo ao Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa estreia hoje, mas na realidade tem 2 anos de existência. Estamos na TV, mas ele começou e continua na internet. Durante a semana, o Observatório está ligado 24 horas por dia através da internet. Vamos ouvir agora uma pergunta de uma estudante de jornalismo da UNERJ pela internet. Continuamos com as perguntas de telespectadores. A gente faz agora um breve intervalo, voltamos num minuto. Aguarde só um minuto. Observatório da Imprensa, um programa da TV Brasil, exibido pela Rede Pública de Televisão. Estamos aqui na Avenida 9 de Julho, centro de Buenos Aires. Estamos aqui em Madrid, na famosa Puerta del Sol. São os sinos da Catedral de St. Paul, a mais imponente catedral inglesa aqui na cidade de Londres. Aqui no Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai. Estamos aqui em Buenos Aires, numa série de reportagens sobre a imprensa argentina. Eu acho que, basicamente, o que interessa para o leitor brasileiro é a economia argentina. Uma coisa é a questão, digamos, política e outra coisa é a questão deportiva. As pessoas começam a perceber que se acontece uma coisa aqui, vai repercutir no Brasil e vice-versa. A Argentina era a imagem da euforia, a imagem da alegria, do delírio. O mundo esqueceu-se, por alguns momentos, de que aqui o país estava submetido a uma das mais sangrentas ditaduras. O futebol é uma alegria que dói. É uma alegria estranha. Google, Facebook, forman la opinión pública o la deforman y esos son nuestros verdaderos competidores. Yo creo que la prensa necesita la crítica social. Jornalismo é arte, jornalismo é cultura e a Espanha é conhecida por sua arte, por sua cultura e por sua imprensa. Não muito longe da Catedral de St. Paul, não muito longe da Fleet Street, nasceu a imprensa brasileira. Na imponente Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, estão as coleções dos jornais com um pedaço da história do Brasil e com a história da Guerra Mundial vista pela imprensa brasileira. Adolf Hitler começou a guerra através do rádio e quem o enfrentou antes de todos foi o cinema de Hollywood. 70 anos da Segunda Guerra. Cowboys trocam o chapéu pelo cap e vão à luta contra o nazismo. Ditador tenta conquistar o mundo, mas só consegue gargalhadas. E o homem que evitou que centenas de judeus morressem em campos de concentração. A Suécia era um país neutro, mas a sueca Ingrid Bergman jamais vacilou em abraçar a causa a favor dos aliados contra o nazismo. Chegaram a me levar ao médico uma vez, porque eu estava excitado demais com a guerra, com aquela
e os meus brinquedos, né, matando japonês e alemão demais, então me levaram para o México. Neurose de guerra. Neurose de guerra, fui um neurótico de guerra. Aqueles filmes tinham a capacidade de mobilizar, né, o nosso sentimento, que era, em parte, um sentimento nacionalista. As biografias lhe valeram o título de um caçador de almas. Ninguém desconfiava que, na realidade, Stefan Zweig era um caçador de utopias. O futuro já chegou. O Brasil já é o país do futuro. O futuro chegou, mas ninguém acreditava. A convergência, ela força a formação da rede. Qualquer meio de comunicação é ator da vida política. Nós somos uma invenção de nós mesmos. Nós não nascemos humanos, não. Nós nascemos bicho. Roberto, como é que é esse negócio de perguntar? Bom, é bem melhor do que falar. Perguntar sempre é muito mais à vontade. É mais fácil que, digamos, a um jovem escritor encontrar o editor agora do que era antes. A TV comercial, ela coloca sempre em primeiro lugar o interesse comercial e em segundo o interesse público. Quer dizer, isso para mim é o grande erro da televisão brasileira. Aí temos um círculo que eu não chamaria de virtuoso e também não chega a ser vicioso, mas é perigoso. O jornalismo tem muita abobrinha mesmo, quer dizer, abobrinha em que sentido? Abobrinha que são meros assuntos para conversa. Eu acho que é sempre uma desconfiança sobre as notícias, não é? A gente quase sabe com quem se vai ou com quem não se deva ir. As matérias não são revistas com tanto cuidado. Os jornais, em geral, quando vão à falência por mal administração, por incompetência dos seus sócios, dos seus diretores, dos seus donos. A imprensa pode salvar? Eu acho que a imprensa pode salvar e pode afundar também. Eu que tinha começado sem dinheiro para comer, aos 20 anos ganhasse o maior salário da imprensa, morasse na Avenida Atlântica, tinha automóvel. Você para com isso, que isso é coisa de comunista. Eu falei, não é, isso é coisa de desenhista. Não, isso é coisa de comunista. Parece a mesma coisa. Rima, mas não é a mesma coisa. Quando a mídia menciona o clamor popular pela conhecida falência múltipla dos órgãos, o programa denominado Aliança das Civilizações lançaram a distensão gradual e segura, idealista, num estilo triunfalista e oficialista. Uma boa noite, boa noite, uma boa noite, uma boa noite, uma boa noite, uma boa noite, boa noite, uma boa noite. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, na televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.